algumas leituras, mas seria bom você também acompanhar pela palavra, pela Bíblia, né, alguns versículos. Como nós temos falado para vocês, nós estamos entrando no livro de Juízes, não temos pressa, né, para ficarmos aí o tempo que for necessário, mas que o Espírito Santo fale conosco para que verdades que o Senhor já tem falado a respeito da palavra de Deus seja confirmado mais e mais nesses dias, né? Nós não pretendemos trazer nada assim de novo, a não ser um temor muito grande a respeito de todas as verdades que Deus já tem nos falado. E o desejo do meu coração é que a cada reunião que nós fazemos, principalmente essas de instrução pela manhã, onde nós temos assim a liberdade, né, de poder trazer a nossa mente a uma instrução simples, mas adequada da palavra de Deus. E essa instrução, o meu desejo e nossa oração sempre é, né, que essa instrução ela conquiste você. Não seja apenas um conhecimento, né? Apesar que tudo começa com conhecimento, mas que isso possa transbordar para um governo, uma instrução que nós acreditamos e cremos assim, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Então, sermos governados por essa vontade, a tal ponto que não entre a questão sentimento, razão ou emoção. A vontade, a minha razão, as minhas emoções, todas elas cativas a um rei. Então, o desejo do coração do pastor não é conquistar, não é convencer a sua mente, e nem mexer nas suas emoções. O desejo do pastor é estabelecer um governo. O desejo da palavra de Deus é estabelecer um governo. Um governo para a sua vida. Porque se sua vida não tiver um governo, nós não retornaremos para a casa do Pai. Ninguém. Nós somos naturalmente rebelados, amados. E a impressão que dá que, uma vez que nós somos evangélicos, e um domingo de manhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui, é porque nós somos, nós queremos a vontade do Pai, não, porque Deus nos chamou e nós somos filhos. Deus nos atraiu e nos fez filhos de Deus. Uma vez que nós somos filhos de Deus, agora o Senhor quer nos transformar. E essa transformação, ela passa pelo governo de Deus. Uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E esse assunto de batalha espiritual, que nós já falamos que é um conflito de amor, não é de poder, né? Falamos já semana passada, não é uma questão de quem é mais forte, né? É uma questão de amor, de um noivo por uma noiva, de um marido por uma esposa, uma noiva e uma esposa infiel, que sempre volta para os braços do amante. Por quê? Porque a noiva ou a esposa, uma figura da igreja, do homem, de todos os seres humanos, em todas as épocas, a noiva ou a esposa, ela busca os seus interesses. Mas, para usar uma palavra mais adequada, ela busca os seus prazeres. E vai encontrar o seu prazer nos braços do amante. É uma figura da igreja. Não é do ímpio, não é do pessoal lá fora, não é nossa. A nossa luta é essa. Nos tornarmos fiéis para Ele. Admitirmos isso chama-se quebrantamento. E também humilhação. E o Senhor quer nos levar a esse nível de humilhação, de reconhecimento, de saber a nossa identidade, a nossa natureza e a forma como nós desejamos desesperadamente buscar aquilo que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos traz prazer. Todos os homens são assim.
E aqueles que Deus chama também é assim. E Deus nos chama e nós somos assim. E quando Deus nos chama, não muda isso. O que pode acontecer é você não demonstrar isso, que eu acho muito difícil. Mas somos assim. Então, quando o pastor fala isso, vem na sua mente o quê? Só um conhecimento, né? Então, somos assim. Mas não basta o conhecimento. O Senhor quer levar você a esse pranto, a esse choro. Quando você se descobre assim, quando você se vê assim, vem o quebrantamento e vem o choro e o desespero por ser assim e querer não ser dessa forma. E entender, aí você entende o real motivo por que você está aqui. O real motivo por que você precisa se reunir. O real motivo por que você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque nós somos desesperadamente corrompidos. Eu não sei quantos de vocês, quantos leram o livro de Juízes essa semana? Ou parte do livro? Gostaria que vocês continuassem lendo, né? E relendo, né? Porque vocês vão observar algumas coisas que se repetem o tempo todo, né? Esse livro tem 21 capítulos. Observaram? Ele encerra, se quiser fazer suas anotações, ele encerra no capítulo 16. A partir do capítulo 16, aparecem duas frases muito importantes. Essas duas frases eu coloquei ali. Capítulo 17, verso 6 e capítulo 21, verso 25. Essas duas frases aparecem nessa segunda porção do livro de Juízes. Porque essa segunda porção do livro de Juízes é uma nota explicativa do livro. De uma forma, ele traz ali uma situação de Israel. Agora já não tem mais juízes, agora não tem mais um povo levando Israel cativo. Existe uma história. Essa história conta de novo o livro. Fala a respeito do livro. Mas agora contando a história de uma situação que acontece com o ídolo, com Mica, o nome do rapaz, começa no capítulo 16, capítulo 17, verso 7, verso 1, perdão, do 1 ao 6. Falando a respeito de um homem chamado Mica. Aí esse homem rouba o dinheiro da mãe. Aí a mãe, desesperada, amaldiçoa quem roubou o livro, quem me roubou. Aí fica amaldiçoando. Aí o filho, vendo que a mãe está amaldiçoando, ele fala e confessa: mãe, não pare de amaldiçoar todo mundo, porque quem tirou, quem roubou, quem tomou posse desses 13 quilos de ouro, muito dinheiro, fui eu. Aí a mãe fala: bendito seja o Senhor pela sua vida, que o dinheiro está contigo, mas ele roubou. Então eu quero que você pegue esse dinheiro e faça um ídolo, uma imagem. Mas Mica se recusa e devolve o dinheiro para a mãe. E ela pega uma parte desse dinheiro, 200 quilos, não, 200 quilos não, 200 ciclos, dessa parte desse ouro, e faz o ídolo da imagem, e faz o Deus. Estabelecem sacerdotes. Isso é o povo de Israel, isso é a igreja. E encerra em 6 versículos e fala essa história que eu estou falando aqui para vocês. E vai contando ali toda uma depravação humana. Porque sempre quando o homem levanta ídolos no seu coração, ou sempre que o homem busca os seus próprios prazeres, a depravação é sem limites. O fundo do poço, vocês não podem imaginar. É como se Deus estivesse falando assim: toda a causa de toda a depravação humana, violência, crime, adultério, prostituição, toda a sujeira do ser humano é porque começa com o homem buscando os seus próprios interesses. Entende? Começa nós priorizando o nosso bem-estar, em detrimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Como a gente fala aqui, a sujeira não começa a pessoa adulterando, matando, roubando. A sujeira começa nós
estabelecendo o que é prioridade para nossas vidas. Então, a igreja, ela se desvia dentro da casa do Senhor, abrindo a palavra, orando, ouvindo a palavra de Deus. É aqui que nós começamos a nos afastar daquilo que é a vontade de Deus. O fato de não sentar aqui, já está não vindo mais, ouvindo uma vez por mês, ou já não frequenta mais nenhuma reunião evangélica, já é uma consequência um pouquinho mais avançada do processo. O vírus já foi atingido. Então, todos os dias, nós temos que trazer cativo a vontade do Senhor. Eu separei esses 2 versículos aqui, que diz assim: naqueles dias, naquele tempo, não havia rei em Israel. Lógico que é uma figura. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim: naqueles dias, ou podemos falar agora, nesses dias, agora, não há rei, não há governo na minha vida, porque eu sou Israel do Senhor. Vou perguntar para você: quem governa a sua vida? A palavra que representa o rei? Ou quem governa a sua vida é você? Se nós formos sinceros, nós vamos, diante de Deus, diante da palavra, nós vamos falar: quem governa a nossa vida é a nossa vontade, as nossas emoções. Eu acordei me sentindo, eu acordei sem vontade, eu tenho razões pela manhã, que aconteceram algumas coisas nesse final de semana, aconteceu alguns fatos na sexta-feira, que fez com que hoje eu não esteja diante da palavra de Deus. Então, eu sou governado pelas circunstâncias, naturalmente, eu sou governado pela minha vontade, eu sou governado pelas minhas emoções, eu sou governado pelas minhas razões. Quando nós somos governados por essas 3 entidades, nós estamos dizendo que a nossa vida tem um governo, e quem governa sou eu mesmo. E eu sou o pior governante da minha vida. Porque, como nós vamos ver depois no estudo desse livro, o eu, que é o ego, é um dos príncipes que Satanás, é como se fosse um capataz do diabo, que potencializa, que inflama o homem contra Deus. Nós vamos ver que há 5 príncipes. Eles vão falar de 5 juízes, como vocês devem ter lido. Talvez alguém que leu com maior atenção vai falar assim: mas eu li e vi 6 juízes. Mas depois você vai observar que um desses juízes, chamado Jefté, foi na mesma época dos filisteus. Era o mesmo inimigo. 2 juízes, mas o mesmo inimigo. Filisteus, quem foi o juiz que foi levantado foi Sansão. Sansão e Jefté. Contra o mesmo inimigo, os filisteus. Então nós vamos falar de 5 inimigos. 5 inimigos do povo de Deus, que levou o povo de Deus cativo. E é sobre esses 5 inimigos que esse livro, que a palavra de Deus trata. Nós vamos falar sobre todos os 5. E cada um desses representa um inimigo, um capataz do diabo. Um representa o mundo, o outro representa a carne, em um aspecto mais baixo, paixões e cobiças. Outro representa a carne, o mundo, representa outro aspecto da carne, num aspecto não tão baixo como cobiça, mas em algo legal. Um outro representa o ego, que sou eu mesmo. Nós já até pregamos aqui muitas das vezes no passado, e pregamos aqui também, os filisteus, que representam o ego. Então, cada um desses representa algo que nós desejamos e buscamos. E a Bíblia fala princípios a respeito desse assunto nesse livro, que nós vamos abordar um por um, cada vez que nós nos reunimos aqui, pelo menos parte deles, e a gente poder explorar algumas coisas que eu creio que vai trazer para nós. Eu creio que temor, porque conhecimento a respeito do assunto, eu creio que todos nós já temos de alguma forma, de alguma maneira nós já temos um bom conhecimento a respeito desse assunto de uma maneira geral. Eu falei semana passada de Tiago 4. Não sei se vocês lembram.
Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui diz: mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No verso 10, avançando: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse texto aqui completo, eu gostaria que vocês lessem em casa, porque é interessante, porque está falando exatamente da infidelidade do povo, do desejo do povo de buscar os prazeres. Então, é um texto do Novo Testamento que fala a respeito do livro de Juízes, de um outro aspecto mais direto, mas está falando exatamente de batalha espiritual. E eu falei para vocês que nós não temos como combater o diabo, nós não somos páreo, nós não temos esse poder, nós não temos essa força, nós não temos como combatê-los. Só há uma maneira, eu falei semana passada para vocês, é nós estarmos debaixo das mãos poderosas de Deus. Aí eu dei a ilustração do pai chamando, alguém querendo pegar a criança, e o pai chama: vem para cá. O cachorro, eu dei o exemplo de um pitbull querendo morder uma criancinha, e eu falar para a criancinha ir lá e enfrentar o pitbull. Seria uma grande tolice. Qual é a única saída para aquela criancinha? Correr para os braços do pai. E isso é que ele está falando aqui: sujeitai-vos, corra para os meus braços. Mas a esposa infiel faz o quê? Corre para os braços do pitbull. Se ela reconhece que é um pitbull, ela não vai, mas ela não reconhece. Ou seja, ela não reconhece, ela corre para os braços do diabo, mas ela não reconhece que é o diabo. O diabo, como a gente fala, ele não se apresenta como esse Satanás folclórico que o mundo, que a sociedade criou. Ele se apresenta conforme a paixão, a cobiça e o desejo do teu coração. Quando ele aparece, a sensação que você tem é que o próprio Deus ouviu as suas orações e agora entregou a você aquilo que você tem tanto buscado e sonhava e desejava. É nessa maneira que ele vem. Entende? Por isso que você não corre dele. Pelo contrário, você corre para ele. Ele não se apresenta como um lobo mau. Ele não se apresenta como o diabo. Ele engana o povo de Deus. Ele engana a esposa. Ele engana a noiva. A noiva desesperadamente, buscando o seu prazer, não pensa duas vezes e corre para os braços daquele ou daquilo que vai lhe trazer a satisfação e o prazer desejado. Isso é princípio, tá, amados? Princípio sendo falado para nós, para que nós venhamos entender. Princípio fala de algo comum para todos nós seres humanos, desde Adão até chegar em você. Todos nós somos assim. É como se Jesus estivesse aqui nos reunido, colocado aos pés dele e falando para nós, usando a minha voz, mas isso é palavra de Deus falando para nós a respeito da nossa natureza. Ele não chama você, Jesus não chama para você para discutir assuntos desse nível com ele. Ele chama você para te esclarecer a respeito da nossa natureza, identidade e desejos. Nós ouvimos como Pedro. Questionamos, falamos assim: não, de jeito nenhum, mestre. Talvez agora mesmo você não está questionando, não está falando, porque você não tem o direito de nem estar com o microfone na mão. Mas na mente, talvez muitos estão pensando assim: eu, de jeito nenhum, de maneira nenhuma eu sou essa esposa infiel. De maneira nenhuma. Nem no natural, nem no espiritual, porque na minha cabeça nunca passei por isso. Eu nunca sequer pensei numa traição, nem quando eu era noivo, nem casada. Porque nós estamos falando de mulher, de noiva, de igreja, parece que as mulheres, a figura da mulher que está sendo atingida. Mas Deus está falando de igreja. Igreja fala de Adão, e Adão fala de macho e fêmea. Mas é lógico que a mulher absorve, parece que isso, para ela, mexe mais com seus brios. O homem parece que estava assim: as mulheres hoje a palavra vai pegar elas. Mas, na verdade, são todos nós.
Mas a Bíblia usa a figura da mulher para falar de todos nós. Amém? E usa outras figuras também, né? Mas infidelidade, para falar de exército, de uma edificação, de um edifício. Mas vamos falar hoje sobre infidelidade. E a figura que nós vamos utilizar da igreja é o edifício. Seria meio estranho? E a Bíblia também chama a igreja de um grande edifício. O pastor Evandro está lembrando aqui também, lavoura. Então, são vários aspectos da igreja para ser tratado assuntos, todas elas inerentes à igreja. Mas, de uma forma tremenda, em muitas partes da Bíblia, em muitos livros, né, usa essa figura da mulher, dessa infidelidade. Então, talvez nós, como Pedro, nesse momento, estava assim, eu não, mestre, eu jamais, né? Você talvez, como eu falei para você, talvez não estejamos falando, mas pensando, não, eu não sou assim. Eu jamais nem senti isso e nem desejo isso. Outros homens que estão aqui já pensaram assim, não, eu penso em infidelidade. Não faço, mas penso. Já fiz, não faço mais. Isso no natural. Infidelidade no sentido do casamento, no natural. Mas o que a Bíblia está falando não é um outro homem ou uma outra mulher. O que a Bíblia está falando é algo mais que isso. Passa por isso também. Mas está dizendo a nossa prioridade. É assim, a minha prioridade é me dar bem. A minha prioridade é autossatisfação. A minha prioridade é autojustificação. A minha prioridade é não ser culpado de nada. Não, é transferir a culpa. Se alguém me acusar, a primeira coisa que eu vou fazer é transferir a culpa. Se eu não conseguir transferir, eu vou inverti. Primeiro eu vou me justificar. Se eu não conseguir me justificar, eu vou transferir. Se eu não transferir, eu vou negar. E vou morrer negando. Que não fui eu. Estágios. Você já pegou se justificando? Nós nos justificamos. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa para você e nem está pedindo uma justificativa. E nós já começamos a nos justificar. Natural nosso, inerente nosso. Nós temos verdadeiro terror, ser humano, de levar a culpa por algo que nós não fizemos. Nós temos ódio de levar a culpa pelo aquilo que nós fizemos. Agora, imagina levar a culpa pelo que nós não fizemos. E nós estamos falando de amante. Entende onde é que você encaixa o amante? Porque senão você vai achar que a figura do prazer é só numa infidelidade conjugal. Lógico que não, é uma figura. Nós buscamos isso, é sobrevivência. Pastor, mas como é que é isso? Como não ser assim? Não tem como não ser assim. Isso é instinto humano, é normal. É como se colocasse você, tampasse a sua respiração, colocasse você debaixo da água. É instinto, naturalmente você vai tentar buscar o fôlego. Ninguém precisa te explicar isso. Ninguém precisa te ensinar isso. Ninguém precisa ensinar uma criança a buscar os seus próprios interesses. A criança já consegue fazer isso. Ninguém ensina a criança a mentir, a enganar, a roubar. E ela já está fazendo umas coisas erradas. Nós temos que desfazer. Como é que a criança vai crescendo fazendo coisa errada? Vai fazendo coisa errada sem ninguém ter ensinado a ela. Natural dela. Natural da natureza humana. Não é uma questão de você assim e outro não é. É natural nosso. Instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência é por isso que Paulo, quando Jesus fala, eu vou lá para Jerusalém fazer a vontade do Pai, Pedro se levanta em Mateus 16 e diz, isso jamais poderá acontecer contigo, tem piedade de ti. Será que você não tem piedade de ti? Você é diferente de todos os homens, porque todos os homens têm piedade de si mesmo. Mas isso é um pensamento do diabo, que o homem recebeu como herança da queda. Que é isso que Jesus fala para Pedro, no momento que ele fala isso.
para que Jesus não vá para Jerusalém. Porque ir para Jerusalém é muito mais do que morrer, é fazer a vontade de Deus, ou seja, é ter um governo, é estar sujeito a Deus. Jesus vem com um governo. Porque se ele vem sem um governo, ele ia considerar alguns fatos. Ah, não vou não. Sofrer, dor, traição. Ele iria considerar esses fatos. Mas ele não considera nada, porque ele não tem a sua vida como algo a ser preservado. E sim algo para fazer a vontade de Deus. Aí Jesus vem, morre a nossa morte, para nós vivermos a vida dele, e fala para você que agora há um povo que necessita ser julgado e condenado. Que povo é esse? Todos os povos. Desde a igreja, os que estão dentro da igreja e fora da igreja. Todos eles. Sendo que para nós, o nosso morrer, o nosso julgamento, a nossa morte, é a nossa vida. Para eles, morte por morte. Nós, morte para a vida. Morremos para viver. Nos negamos todos os dias. Vivemos todos os dias. No dia que eu passo, sem me negar, eu vivi. Mas, na verdade, eu morri. Aquilo que eu penso que é ganho, é perda. Hoje ganhei, perdi. Hoje consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer. Na loucura do ser humano, na razão do ser humano é vida, é vitória. Para Deus, sua grande derrota. É sério esse assunto. Eu peguei alguns textos, eu vou passar os textos na Bíblia, eu gostaria que vocês anotassem. Todos esses textos. Nós estamos ainda num momento introdutório, nós não estamos ainda falando especificamente sobre os reis da Mesopotâmia, né? O primeiro país que leva cativo o povo de Israel, Mesopotâmia, terra de Abraão, né? Onde Abraão que foi tirado, Deus tirou Abraão lá de Ur dos caldeus, lá na Mesopotâmia, era a terra dos ídolos. Deus tira Abraão dos ídolos, arranca Abraão dos ídolos, para agora levar Abraão para o centro da vontade dele. Nós vamos falar sobre esses assuntos, sobre os temas, mas por enquanto nós não entramos em cada rei e falando o princípio e o que eles representam, mas por enquanto nós estamos falando de uma maneira geral, fazendo um apanhado, e o que eu gostaria muito que vocês anotassem algumas passagens e meditassem nelas durante a semana, para que semana que vem você viesse novamente com mais informações. Quero que você leia mais esse livro, releia várias vezes. Porque é a nossa história, é a história do povo de Deus, é a história de todos os homens. Se veja ali, não se exclua, não pense que ali é um povo muito mau, e nós somos um povo bom. O diabo enganou muito tempo a igreja assim, que nós estávamos aqui dentro, somos os bons, os lá fora são os ruins, e se algum dentre nós for mau, a gente joga lá fora, até que se torne bom e venha de novo para dentro dos bons, dentro da igreja dos bons. E a gente achando que era bom, curado, na verdade, éramos cheios de lepra, doença e pecado. Jamais seríamos curados porque nós não sabíamos da nossa doença. Então, jamais procuraríamos remédio, um médico. Porque para nós estávamos curados e nós deveríamos buscar os que estão lá fora, que ainda estão enfermos, porque nós fomos curados. Então, isso é um engano. É uma meia-verdade. O diabo se contentou em fazer isso, porque distorcendo uma verdade inteira, ele consegue seu objetivo final, que é fazer com que os filhos não cheguem na casa do pai. Uma linguagem, mais uma vez, figurada, né? Que os filhos não cheguem à estatura de varão perfeito. Porque a nossa missão é apresentar todo homem perfeito diante de Deus e perfeitamente habilitado para a boa obra. Para isso, devemos nos esforçar o quê? O máximo possível. Para que a graça de Deus não se torne vã na minha e na sua vida. E é isso que nós iremos, né, fazendo um adendo só aqui, tá, em parênteses, é isso que nós vamos responder diante de Deus. Todos nós. Foi dado a você salvação, sim, mas foi dado graça para te habilitar, como se fosse uma unção, para te habilitar a desempenhar aquilo, a vontade de Deus. Aí a pergunta que vai ser feita para você, diante de Deus, é: por que você não fez? Porque a minha graça que foi te dada não foi utilizada.
foi vã, foi desperdiçada. Queridos, a maioria dos filhos de Deus desperdiçam a graça de Deus. Nós não podemos incorrer nesse erro. E isso é diariamente. Nós temos hoje, como eu falei semana passada, tenho falado dos cultos à noite, nós só temos o dia de hoje para que a graça de Deus hoje na nossa vida seja relevante. Não precisa pensar na graça de Deus amanhã. Você não pode ficar pensando, na minha vida é uma vida de morte inteira. Pense só hoje. Viva o dia de hoje, como se fosse o último dia. E viva ele de uma maneira aprovada. Amém? Eu separei alguns textos que vai exigir da gente uma certa curiosidade. Espero que você surja isso mesmo no seu coração. Porque lá no livro de Salmos, eu já li esse salmo com vocês, eu acho que é o Salmo 90 ou 93, que é Moisés escrevendo esse salmo. E ele diz assim: Senhor, dá-me sabedoria para que eu saiba contar os meus dias. Quantos já leram esse salmo? Nós já até falamos sobre isso. Dá-me sabedoria para que os meus dias sejam contados. Aí eu já falei aqui no passado, espero que você lembre, que nossos dias são contados e há dias que não são contados. Dias que você não viveu. Por exemplo, eu estou com 55 anos. Aí na minha lápide da minha morte vai estar escrito: nasceu no dia 9 de fevereiro de 1962, data do nascimento, data da morte. 9 de fevereiro de 1962. Que tristeza. Coisa estranha. Não causa uma estranheza? Ele morreu no mesmo ano, no mesmo dia. E todos aqueles anos que ele viveu aqui na terra não foram contados. Porque o crescimento de uma criança natural está ligado a quê, amados? Ao tempo. Passaram-se 10 anos, você vai ver a estatura do seu filho. Espera-se que ele não esteja mais com 40 centímetros que ele nasceu. Nasceu com 40, não sei quantos centímetros. 50, 40 centímetros. Passaram-se um tempo, 10 anos. No médico, quem tem um bebezinho pequeno sabe que vai uma vez por mês no pediatra, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai medir. E ele espera que tenha pelo menos 1 centímetro, meio centímetro, para ver se as coisas estão normais. Porque se não tiver com meio centímetro a mais, alguma coisa está muito errada. No natural isso. Não é diferente no espiritual. Espera-se que tenha o tempo, quando o tempo é decorrido, é necessário que haja crescimento natural. No espiritual é a mesma coisa. Nós somos chamados por Deus, aquele ali é o dia do nosso nascimento. E agora Deus espera que você alcance a estatura de Jesus, que é uma estatura de um homem perfeito. Ele não te dá uma referência, eu falo sempre para vocês, a nossa referência de bom, de caráter, não é o homem mais nobre que já pisou na face da terra, homem, não falo de Jesus. A nossa referência é Jesus. A estatura que Deus espera que cada um de nós venha alcançar é a de Jesus, que excede a de todos os homens naturais. E espera que você cresça, porque o tempo foi passado. Se o tempo passou e você não cresceu, o tempo para você foi inútil, ele não foi contado. E de uma maneira tremenda, o tempo que não é contado é o tempo do nosso cativeiro. Eu preguei aqui, eu acho que tem 3 semanas atrás, a respeito de Babilônia. Se você está em Babilônia, você está cativo, né? Lógico. Você está na Babilônia, você está cativo. E se você está cativo, você, consequentemente, não cresce, porque tempo de cativeiro é tempo de paralisação espiritual. Aí você pode pensar assim, mas o povo de Deus não está cativo. Nós estamos cativos de 5 príncipes. Ora nós estamos cativos de 3, ora nós estamos cativos de 2, ora estamos cativos de 1. Não importa quantos príncipes do mundo, do ego,
das paixões, da cobiça. Não importa quantos estejam levando você para o cativeiro. Se você estiver no cativeiro, você não cresce. Aí eu falei aqui, ou nós estamos crescendo, estamos fora da Babilônia, ou estamos na Babilônia paralisados e não crescemos. Ouça de novo essa palavra. Está gravada, está espalhada em tudo quanto é zap aí. Nós temos que ouvir toda semana essa palavra, relembrando ela. Apocalipse 18, foi uma palavra assim muito cortada, muito importante para nós, para o nosso tempo, para essa comunidade. Releiam isso. Então, sempre que nós estamos cativos, nós estamos paralisados. Aí você pode falar assim, pastor, mas nós estamos cativos? Somos cativos, amados. Somos cativos. Todos os dias amanhecemos cativos. Entende isso? Essa manhã, nós amanhecemos cativos e passamos o dia inteiro saindo do cativeiro. E saindo do cativeiro. Como é que se sai do cativeiro? Estabelecendo um governo, levantando-se um juiz. Leiam depois o texto. Ali é natural, mas nós estamos falando de coisas espirituais, e a Bíblia fala de coisas espirituais. É levantando um juiz, é levantando um governo, é levantando alguém que vai conduzir, que vai mandar em você. Quer sair hoje do cativeiro? A primeira coisa que você tem que entregar é a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos, toda altivez, todo sofisma, derrubando toda a fortaleza nessa manhã, derrubando, a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios 10, é um texto lindo, nós vamos falar aqui no decorrer do nosso seminário, levando o cativo, destruindo as fortalezas, falando de guerra, destruir fortalezas, anular sofismas, verdades, assim, mentiras, mas mentiras que têm um teor de verdade maravilhosa, que para nós é uma grande verdade. O sofisma é uma coisa que ou nós estamos debaixo de um governo, ou nós nunca vamos derrubar nossos sofismas. Porque nós vamos olhar e para nós é uma coisa maravilhosa, é abrir mão daquilo ali, só debaixo de um governo sendo levado cativo, tipo a cruz me levando direto para ali, porque senão eu não vou. Derrubando, destruindo os sofismas e anulando todo altivez. Altivez é um pensamento altivo. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Se levanta de uma maneira altiva. Não vou fazer isso. Não desejo isso. Aí a palavra de Deus, a nossa guerra é interna, não é externa, né? Ela é interna. Não vou fazer. Derrubar essa altivez todos os dias pela manhã. Derrubar o sofisma, destruir fortalezas, anular essas coisas que se levantam, né? Essas fortalezas, sofismas, esses pensamentos altivos, trazendo esses pensamentos altivos cativos. Olha só, guerra, né? Combate, captura quem? O pensamento altivo. De quem é esse pensamento? Meu e seu. Captura os meus pensamentos nessa manhã. Primeiro, para capturar o pensamento, eu tenho que entrar. Destrói os muros, destrói as paredes, destrói as fortalezas. Destruiu as fortalezas, as grandes verdades terão que ser destruídas também. Os sofismas. Aí encontra você, com altivez, o rei sentado, o grande rei. Pega o rei, amarra ele e leva cativo a Deus, a Jesus, aos pés de Jesus. Todos os dias, fazendo isso, e somente fazendo isso. Não existe outro meio, amados. Somente fazendo isso, nós vamos ter o dia. Que dia é hoje? (20 de março de 2016) foi contado para aquele que levou a altivez, destruiu os sofismas, anulou todos esses pensamentos. Esse dia foi contado seu. Senão, você perdeu esse dia. Agora, no dia seguinte, para nossa surpresa, está tudo restaurado de novo. Se é que você está vivo. Se Deus te deu a oportunidade de hoje de combater novamente. Aí você vai ter novamente um dia de governo. Quer chamar diferente? Um dia de cruz. Quer falar de outra forma? Um dia que Deus enviou um juiz para julgar os seus amantes, os seus ídolos. Ídolos a gente gosta que sejam julgados.
Amantes também, às vezes nós gostamos porque fala de amante, você parece falando de adultério. Mas não pense em adultério. Amante, pensa de amante, alguém que te ama, algo que ama você e que você ama, que é legal. Não pense nisso como um crime. Porque se achar que é crime, uma coisa repudiada pelo ser humano, você vai se excluir. Porque nós temos os desejos de se excluir do julgamento do juiz. Mas o juiz não é o Sérgio Moro. O juiz é a palavra de Deus. Implacável. Entende? Esse juiz vem julgar quem? Diga para mim. Os nossos inimigos? Sou eu. Vem me julgar. E me condena. E me leva para a cruz. Só que ele não me obriga. Ele não me obriga. Ele não me obriga a ir depor. Ele não me obriga. Ele não me obriga a ir para a cruz. Ele me julga e me condena e me diz a sentença. Já leram textos assim? Sim ou não? Já lemos muitos textos assim. Agora, já que nós morremos juntamente com Cristo, já não vivo mais eu, mas sim Ele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Já não faço mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Um dia, onde Deus estabeleceu o juízo, onde Deus estabeleceu um governo através desse juízo, e eu me submeti, e eu fui vencido, porque senão nós vamos colocar os nossos inimigos do lado de fora, aí a nossa batalha vai ser externa, aí a nossa batalha vai precisar de técnicas, e foi isso que o diabo fez com que a batalha espiritual, esse conflito de amor, fosse deturpado pela igreja evangélica. Mas todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, nós temos que fugir da Babilônia, fugir do nosso cativeiro. É uma luta. E é uma luta tão intensa que a gente pode até pensar assim, se fosse um filme a sua vida. Eu não sei se você já assistiu filmes assim, né? Que as coisas estão acontecendo, aí aquele dia é um dia terrível, aí a cena passa, o cara anoitece, amanhece o dia, ele começa tudo de novo. Aí ele tem que fugir de novo. Agora imagina a vida toda, a pessoa fala assim, o que mais esse homem quer? É que ele morresse, acabasse logo isso. Ou seja, o que mais nós deveríamos querer? O que mais o ser humano, o crente, o filho de Deus deveria querer? Chegar ao seu destino. Porque é uma vida penosa. Entende que ser crente, leia o texto, leia a palavra de Deus, leia o Novo Testamento, à luz da palavra, leia os textos. Ser filho de Deus, ser crente, é uma luta penosa. Esse movimento pentecostal que leva a falar sobre, nós acharmos que ser crente é viver debaixo de uma palmeira, tomando água de coco, agora ter paz e harmonia. Ser crente é uma luta. Uma luta, e se você tem consciência dessa luta, quanto mais você tem consciência dessa luta, e você sabe, se você tem verdadeiramente guerreado com as armas de Deus, o mais que você vai desejar é estar de volta na casa do Pai, teu maior desejo, porque vai ser o seu descanso, porque enquanto não chegou na casa do Pai, ou seja, esse seu tempo acabou, você alcançou o alvo e foi chamado, você não tem descanso, não é época de descanso. Mas há um descanso para os filhos de Deus, e não é esse tempo. Entende que não é esse tempo. Nós não temos agora, vamos descansar porque agora somos filhos de Deus, somos crentes. E a palavra de Deus nos dá vitória, podemos viver tempo de descanso. Amados, é tempo de guerra. Guerra. E guerra não fala de descanso. Fala de estarmos muito e muito alerta. Agora, essa guerra é um conflito espiritual, porque é uma guerra de amor, em que a noiva, o alvo de Deus, não quer ele, quer se afastar dele. Então eu separei aqui, e o livro de Juízes é tão tremendo, e eu quero separar isso porque ele começa a contar os tempos e mostra exatamente os versículos, e é algo que eu gostaria que você meditasse em casa e pensasse a respeito desse assunto. Aí eu separei alguns, lá em Atos capítulo 13, fala a respeito de anos.
Eu vou abrir para você, abra lá em Atos, eu acho que eu botei aqui no PowerPoint. Nós vamos ler esses textos de volta, se o Senhor permitir hoje ainda, se der tempo. Talvez hoje a gente faça um aulão, de repente. O que vocês acham? A gente dá um intervalo e volta. Amém? Sim ou só 2, 3 estão querendo? A gente faz um intervalo e volta para esse aulão, terminando ele, para que eu possa passar o conteúdo que eu separei para vocês. Tem um jeito de passar isso aqui mais rápido, mas eu não sei. Então, Atos 13. Atos 13, verso 18. Anota na caneta. Você não precisa nem acompanhar na Bíblia, porque está ali escrito. Mas eu queria que você anotasse para você pensar nisso. Esse texto de Atos é Paulo falando. E de uma maneira tremenda, ele começa a falar de tempo. Ele começa a falar de tempo e aí ele diz assim, que Deus suportou os maus costumes nossos no deserto por 40 anos. 40 anos. Depois ele fala de mais 450 anos. E havendo destruído 7 nações, na terra de Canaã, deu-lhes o território por herança durante 450 anos. Que tempo foi esse, amados? Foi o tempo de Juízes. Então, esses 16 capítulos, 21 capítulos, para ser mais exatos, fala de um tempo de 450 anos. Amém? Aí ele avança um pouquinho mais e fala assim, depois disso deu juízes até o profeta Samuel, verso 21, então pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, varão da tribo de Benjamim. Aqui não fala, mas em outro texto fala a respeito de Davi, que reinou também em Israel. Quanto tempo? Alguém sabe de cabeça? Diga. 40 anos. E eu separei o texto também, porque eu quero que vocês anotem. 1 Crônicas 29 e 27. Você sabe que é 40 anos. Mas eu quero que você saiba onde está escrito, eu quero que você leia. 1 Crônicas 29 e 27 diz, o tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos. Está falando de Davi. Reinou 7 anos em Jerusalém e 33 anos em Israel. Você somou esses anos aí para mim? Quer somar? 40 anos no deserto. Tem um texto em Êxodo 12, versículo 2. Alguém pode abrir aí? Êxodo 12, 2. Diz assim, o povo estava saindo do Egito. E ele fala assim, esse mês, é o mês de Abib, de abril. Esse mês de Abib será para vocês o primeiro mês do ano. Hoje vocês estão nascendo. Ele está querendo dar a data de nascimento do povo de Israel. Ele está querendo colocar um número. Ele está querendo colocar um marco. Êxodo 12, verso 2. Ele está dando a data de nascimento da igreja, numa figura, de uma maneira figurada. Êxodo 12, verso 2. Esse ano vai ser o primeiro ano do mês para vocês. Aí ele fala, eles estavam saindo do Egito. Então eles passam 40 anos do deserto, vai somando. 450 anos em Canaã. Deu quanto? 490. Aí eles pediram um rei. Deus deu quem? Saul. Quantos anos? Saul reinou 40 anos. Estamos falando de tempo mesmo. 530. Depois veio quem? Davi. Reinou quantos anos? 570. Gravou isso aí? 570. Agora vamos ler esse versículo. Vamos ler esse versículo aqui. Mudou aqui, não sei porquê. Não. Aqui, 1 Crônicas 29, diz assim, sucedeu, pois, que no ano, está escrito um aqui, mas está errado. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito,
no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês tal, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Vocês estão lendo esse texto pensando? Está dizendo que Salomão, quem era Salomão, amados? Filho de Davi. Ele pode ter reinado antes de Davi? Não, ele é filho. E ele fala aqui no texto o seguinte, que no quarto ano ele começou a edificar a casa do Senhor. Não é isso? Mas ele fala um outro número interessante ali. 480 anos depois de saírem do Egito. Ué, quanto foi que a irmã Ângela falou ali que nós somamos? 40 anos, saiu do Egito, 40 anos no deserto, 450 em Canaã, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, são quantos anos? 570. Ué, 480, então Salomão nem tinha nascido ainda. Sim ou não? 480, Saul, nem Davi, nem Saul estava reinando. Tem alguma coisa errada? Não parece que está errado? Sim, não. Tem algo errado com essas contas. Está faltando quantos anos aí? 90. Mas não foi no quarto ano? Quarto ano. Então, para o quarto ano tem quantos antes? 1, 2, 3. Então, são 90 anos e 93 anos. Sim? Está faltando 93 anos. Aonde foi parar esses 93 anos? Você se atreve a dizer onde está? Pode chutar. Está em Juízes. Está em Juízes. E por que está em Juízes? Porque lá em Juízes, a gente está falando dos cativeiros de Israel. Vamos somar os cativeiros de Israel? Tem que dar quanto, amados? 93 anos. Isso vai indicar, de uma maneira natural na Bíblia, dizendo para nós de algo tremendo. Como esse livro de Juízes é importante a gente conhecer esses cativeiros. Esses 93 anos tem que estar lá no livro de Juízes. E estão lá, amados. E eu separei os versículos para vocês. Juízes capítulo 3, verso 8. Você está anotando? Tem que estar anotando, mano. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim. Juízes 3. Essa versão aqui não é a que eu gosto, porque fala vendeu. A minha versão da minha Bíblia aqui fala entregou. Entregou. Quem é que entregou o povo de Deus na mão desse rei? Foi Satanás? Você está aí, amados? Glória a Deus. Foi Deus que fez isso. Amém, amados? Foi Deus que fez isso. No rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a ele quantos anos, amados? Vai anotando aí, amado. Tem a calculadora do celular, bota aí 8 anos. Verso 14 do capítulo 3 também. Já um outro cativeiro. E os filhos de Israel serviram a Eglon. Se você for ler depois em casa, você vai ver que serviram a Eglon, porque esse Eglon levou o povo de Israel cativo. Rei de Moabe. E serviram eles por, está escrito aí, verso 14. 18 anos. Então, quantos aí? 8, 18? 26. Verso 3, do capítulo 4. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. E por quantos anos? Cruelmente, oprimia cruelmente os filhos de Israel. Nós estamos com quantos anos aí? Juízes 6.
Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a esposa, mais uma vez, a noiva, foi buscar os seus prazeres nos braços do amante. Os entregou na mão de Midian, os midianitas, por 7 anos. Quanto tempo aí? Juízes 13, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele os entregou nas mãos por 40 anos. Deu quantos aí, mãe? 93 anos. Como o povo estava debaixo do cativeiro, seu tempo não foi contado. Mãe. Certinho, né? O tempo que o povo permaneceu no cativeiro não foram contados. E se você observar, 5 cativeiros. A responsabilidade do homem. 5 cativeiros. Nós vamos nos deter esse tempo aqui desse seminário. 5 reis, 5 nações que oprimiam, que levavam o povo de Israel cativo. Podemos falar de outra maneira. 5 príncipes, 5 amantes, que atraíam a noiva, que atraíam a esposa, levava a esposa para desfrutar dos seus prazeres, para se deleitar, para ser feliz. Porque aqui você vê que a Bíblia fala que serviam cruelmente, machucavam, feriam. Mas só que na vida real, o amante, esses que levam cativo, ele não leva você para sofrer. Porque se levar você para sofrer, ninguém que vai. Se o inimigo se apresentar e levar você para te destruir, te machucar, te ferir, ninguém vai. Eles eram levados cativos, a gente fala assim, é levado cativo, dá a impressão assim, ele queria ficar com o esposo, mas a esposa foi sequestrada. Não foi a igreja sendo sequestrada, foi a igreja indo buscar aquilo ali. Era a fome, a igreja era a fome. E o inimigo era a vontade de comer, ou vice-versa. E acontecia essa relação. Não é tipo assim, olha, nós estamos aqui, mas tomamos cuidado que essa semana que vem, todos os dias vai vir um inimigo tentar levar você cativo, para te machucar, para te ferir. O que é que você vai? Eu nem preciso, como pastor, falar para a ovelha fugir de lobo, amado. A ovelha tem medo e horror de lobo. Se fosse lobo, nós não precisaríamos todos os dias estar falando. Se fosse demônios, né? Aqueles origamis horríveis, demônios, não precisaria estar falando aqui nada, mano. São príncipes que representam os nossos desejos. Imagine o seu desejo se apresenta diante de você. Você vai achar que foi quem? Que Deus ouviu suas orações. E você vai passar até a ser mais religioso, mais fervoroso da sua religião, no caso cristão evangélico. Vai vir todos os domingos aqui, e se tiver reunião todos os dias, você vem agradecer de joelho. O presente que Deus te deu. O teu desejo, e a sua vontade, e o seu prazer. Agradecemos todos os dias a Deus pelo presente, por Deus ter me dado prazer e satisfação. Fazemos até um culto ao amante, para agradecer a Deus. Imagina a esposa vir todos os dias falar com o marido, agradecer. E o marido apaixonado, não é o marido que, opa, graças a Deus foi embora. O marido apaixonado. O marido que nunca vai abrir mão, que ele diz, apesar disso tudo, para vocês entenderem por que Deus fala o tempo todo, eu não vou te deixar. Mas por que Deus fala, eu não vou te deixar? Não precisa ficar falando isso. É porque vocês não sabem quem era a noiva, quem é a esposa. Se vocês soubessem, você ia ver por que Deus, o tempo todo na Bíblia, fala, eu não vou te deixar. Porque, senão, ela lendo, assim, ele vai me deixar. Mano. Depois do que eu fiz.
Sim, com certeza. É ilusão. A noiva é enganada, a esposa é enganada. Somos enganados, somos iludidos. Agora o marido fala, mas eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E ela vai e segue aquele seu prazer, a sua vontade, as suas delícias. A igreja do Senhor Jesus. Por isso que a maneira mais fácil do diabo nos pegar o passarinho é com o alpiste preparando a gaiola. Cada um tem seu alpiste. Todas as manhãs nós temos um alpiste. Se nós identificarmos o nosso alpiste, e entendermos que Deus estabeleceu um governo que é a palavra de Deus, e eu só vou me livrar do alpiste, ou daquele prato maravilhoso que eu amo, que a gente às vezes brinca aqui, que o diabo não vai pegar o pastor Rogério com um prato de cebola. Ele não vai. Prato de cebola não é meu amante. No meu caso. Ele não vai me pegar assim. Ele vai me pegar com a bela torta crocante. Uma torta alemã. E eu vou chegar à noite e falar assim, queria agradecer a Deus pela torta crocante que Deus me deu esse dia. E Deus não me chamou para comer uma torta crocante no dia de domingo, nem segunda, nem terça, nem dia nenhum. Deus me chamou para negar a mim mesmo. Deus nos chamou para irmos para Jerusalém. Deus nos chamou, amados, para negarmos a nós mesmos. Nós vamos dar um intervalo. É pesado, né? Por isso que é bom falar isso só no seminário de manhã, e se falar à noite, vai dispersar. Não é verdade, amados? Não dispersa? Até nós mesmos ficamos com vontade de se dispersar. A gente fica com vontade de dispersar um negócio desse. Seja sincero, amado. Nós estamos falando do evangelho, nós estamos falando da vontade do pastor, que é a vontade do pastor, não. A nossa vontade não é boa. Para nós, a nossa que é boa. A de Deus não é boa, mas Deus, Ele fala claramente, mude a maneira de pensar. E para mudar a maneira de pensar, vocês têm que levar seu corpo cativo, tem que sacrificar teu corpo todos os dias. Esse é o seu culto racional. Não se conforme com o Egon, com Russan Rizataim, ou não se conforme com o mundo. Não tome a forma. Antes, vocês sacrifiquem seus corpos, tragam castivos, todos os dias. Esse é meu culto, é o seu culto racional. Só dessa maneira, não fazendo a sua vontade, vocês vão conhecer a minha vontade. Aí vocês vão descobrir que a minha vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque ela está fazendo em comparação à nossa. A nossa, nós pensamos que é boa, pensamos que é agradável. Nós, nesse momento, ouvindo essa palavra, dá vontade de fugir. Mas preste atenção, é só no natural, porque a nossa vontade, isso que nós estamos falando de tortas, de prazeres, na verdade é um grande engano, é transitório. Como fala lá em 1 Pedro, a glória do homem é como uma flor, acaba, vai embora, rapidamente. Deus está falando de coisas eternas e muito maiores. Se nós acreditarmos nisso e entendermos isso, nós vamos passar a viver um grande avivamento. Grande avivamento são homens e mulheres que são governados única e exclusivamente pela palavra do Senhor, que não se deixam, não se dobram diante de circunstâncias, não se dobram diante de doenças, não se dobram diante de fofoca, não se dobram diante de notícias dos homens, não se dobram diante de decepções humanas. Homens que estão convictos para onde estão indo. Homens que decidiram abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Isso é nobreza. Não é a ajuda divina. Deus não vai nos ajudar, porque se Ele nos ajudar, Ele vai nos fortalecer a se afastar cada vez mais deles. Cantando para Ele, dando dinheiro, dizimando, mas tudo que nós vamos fazer, se Ele nos ajudar, é fazer com que a gente se afaste cada vez mais a braços largos da presença de Deus. Você entende que Deus te ama. E a ira dele é os ciúmes dele.